Professor Salésio D'Agostinho, prazer em tê-lo uma vez mais. Isso aí, estamos aí à disposição. Como é que a sede de vocês lá no centro da cidade teve problemas, né? Lá na entrada, sim, no primeiro piso, sim, mas aonde o escritório está localizado, efetivamente, não tivemos problema. Mas a rua ali ficou alagada, vocês não podiam nem só de barco. Só de barco, só de barco. Eu saí de barco, por isso que eu falo, né? Saí de barco, aquele padre que eu saí de barco. Tá né? certo. E aqui, aliás, eu passei de barco, sabe aonde? Na frente do Beira-Rio, tio. Meu Deus Eu nunca do céu. imaginei que ele estava passando de barco acenando para o Beira-Rio. Tá vendo só? Nossa. Professor, aqui, ó, parabéns aí, o seu espaço sempre ganha aí muita divulgação e, sobretudo, muito prestígio, né? E o pessoal manda correspondência, inclusive tem aqui uma de São Luís, no Maranhão, olha só, hein? Isso tudo é internet, né? Porque nós temos aí, nós temos os recortes também, cada um que comparece aqui também acaba potencializando isso. E lá o Luiz Augusto Magalhães, de São Luís, no Maranhão, professor Salésio, diz ele, sou estudante de Ciências Contábeis do 4º semestre e estou com dificuldades de entender a estrutura do balanço patrimonial. O senhor poderia gravar um vídeo explicando esse tema? Muito obrigado. Aliás, tu tens dado muitas aulas aqui, na verdade, né? Isso aí, pode ver que o Luiz Augusto aqui é estudante também, então ele tem se beneficiado disso. Dá uma outra aula para ele aí. Esse é o nosso objetivo, tá? Por que isso? Porque o Conselho Federal de Contabilidade, né? Eu sempre toco no Conselho Federal, tá? Não é por implicância, não. É que o Conselho Federal ele tem obrigações, né? E as obrigações é divulgar à sociedade a importância da contabilidade. E tem que ser cobrados por isso. E tem que ser cobrado por isso, e ele edita também normas de contabilidade. Mas o Luiz Augusto, ele tem razão, tá? Ele tem razão no momento em que ele diz que ele tem dificuldade de entender a estrutura do balanço patrimonial. Por que isso? Porque o Conselho Federal de Contabilidade, ele começou a editar ele substituiu as normas brasileiras de contabilidade pelas normas internacionais de relatórios contábeis, tá? As IFRS. Olha, então no momento em que ele começou a adotar no Brasil essas normas, e essas normas são muito confusas, são normas em que é aplicado em outros países, e nem sempre em outros países, né, as normas patrimoniais de lá se aplicam para cá. Nós aqui temos um princípio que é o princípio da legalidade. Aqui nós só podemos fazer aquilo que a lei estabelece. E aquilo que a lei não estabelece, tá? Mas que é de interesse do profissional, este sim, o Conselho Federal de Contabilidade tem que editar essas normas para orientar o profissional. Só porque o que fez o Conselho Federal de Contabilidade? As normas brasileiras, ele simplesmente revogou todas. Aqueles estudos técnicos que os professores de contabilidade discutiam nos congressos e aprovavam as normas nos congressos, né? Tudo isso o Conselho Federal simplesmente diz, não vale mais nada. Nós agora vamos copiar, não é editar, vamos copiar as normas editadas pelo IFRS e aplicar no Brasil. Então, essas normas são muito difíceis e não são verdadeiras, elas não vão ao encontro da teoria e a prática, tá? Diz uma coisa, mas na aplicação é totalmente diferente, tá bem? É isso, mas então, para que tu entendas que isso é importante, vamos voltar às normas brasileiras de contabilidade. Esquece as normas internacionais do IFRS, porque elas não são aplicáveis na maioria delas aqui no Brasil, tá? Mas que o Conselho Federal, por ter vínculo, não sei com quem lá, com as multinacionais, e quer manipular informações, então aí eles acabam adotando aquelas normas e com isso dificulta todos os estudantes, dificulta até mesmo o profissional, porque o profissional no fim, o professor no fim tem até dificuldade em explicar, né? A não ser nós que somos da velha guarda e que nós pegamos as normas brasileiras de contabilidade e aplicamos aos alunos, eles acabam entendendo, tá bom? Mas vamos agora à sua pergunta, que é o que interessa, tá bem? Para que tu entendas, tá? O balanço patrimonial, tá? Tu sabes que todo ato de gestão, tu transforma isso numa informação e essa informação vai para dois demonstrativos. É o demonstrativo patrimonial ou financeiro e o demonstrativo econômico, tá? Então, a tua pergunta é
a tua pergunta é que tu tem dificuldade em o balanço patrimonial, tá bom? Então, um balanço patrimonial, segundo as normas brasileiras de contabilidade, é constituído, né, por bens, o patrimônio, ele é constituído por bens, direitos e obrigações, ok? Os bens e direitos formam o ativo e as obrigações formam o passivo, ok? Então, quando é que tu sabe que tu estás diante de um bem ou de um direito? A pergunta é muito simples. Aquilo que eu tenho, posso transformar em dinheiro? Aquilo que eu tenho, tá, alguém tem interesse em adquirir? Entende? Então, a pergunta é isso. Então, eu tenho um relógio. A pergunta, esse relógio eu posso vender? Se tu disser sim, então isso faz parte dos teus bens e direitos, é um ativo. Se tu disser não, eu não posso vender, ninguém quer, então já não é mais ativo. Então, o ativo é formado por bens e direitos, e para que este bem e para esse direito compor o teu ativo, ele tem que ser objeto de geração de fluxo de caixa, ou seja, posso vender. Okay? E depois nós temos o outro lado das obrigações. Obrigações é quando eu tenho que devolver alguma coisa, ou seja, adquirir alguma coisa e por aquilo que eu adquiri eu tenho que devolver. Então, as obrigações. Então, o balanço patrimonial é formado por esses dois grandes grupos, bens e direitos, que compõem os ativos, e as obrigações que compõem o passivo. Okay? Muito bem. Os bens e direitos, tá? Tu divide ele em dois grupos, circulante e não circulante. Circulante significa os bens e direitos, né, que vão ser realizados ou consumidos até o exercício seguinte. Ok? Ou seja, como o exercício é formado por 12 meses, então, até os 12 meses. Então, tudo que eu tenho para receber num prazo de até 12 meses, circulante. Tudo aquilo que eu vou consumir num prazo de até 12 meses, circulante. Tudo aquilo que eu vou consumir ou realizar num prazo superior ao exercício, aí é não circulante. Por que isso? Porque a informação ela tem por objetivo informar terceiros e o próprio profissional ao fazer uma análise financeira. Então, a própria lei estabelece essa estrutura, tá bem? Então, veja. Então, lá no circulante, que é todos os ativos que vão ser realizados ou consumidos até o exercício seguinte, tu divide eles em três grandes grupos, três grupos que compõem o circulante, que são as disponibilidades, direitos realizáveis e despesa de exercício seguinte. Porque tu, como contador, né, ao fazer uma análise financeira, tu tem que saber o quanto é que tu tens de ativos que estão à tua disposição. Ou seja, é tudo aquilo que se transforma em dinheiro sem precisar da vontade de terceiros. Tu mesmo é que faz essa transformação. São as aplicações financeiras, aquelas que não têm prazo de realização, ok? São aquelas que estão disponíveis, tá? São os bancos que tu tens lá e o próprio caixa. Então, tudo aquilo que tu transforma em dinheiro sem precisar de um terceiro é uma disponibilidade. Depois tu tens um outro grupo que se chama direitos realizáveis. Esses direitos realizáveis são aqueles bens que vão se realizar em até o exercício seguinte ou que vão ser consumidos até o exercício seguinte, ok? E depois tu tens os ativos que serão transformados em despesas, ou seja, tudo aquilo que tu tens, mas que tu não vai vender, tu não vai transformar em dinheiro, mas vai transformar em despesa, então tu tem que classificar como despesa do exercício seguinte. Entendeu? Veja só, eu compro um estoque de material de expediente. Aí eu pergunto, esse material de expediente eu vou vender? Não, eu vou consumir no meu processo lá do meu negócio. Então, eu vou consumir, então eu vou transformar em despesa. Então, tu paga um seguro antecipado, ok? É um ativo. Por quê? Porque se tu cancelares o teu seguro, eles vão te devolver o dinheiro. Mas qual é o objetivo do seguro? É para garantir a segurança dos teus bens, mas aquilo que tu pagou vai se transformar em despesa. Então, eu preciso saber disso, porque no momento que eu estou fazendo uma análise de capital de giro, isso eu não posso considerar, tá bem? E depois nós temos o não circulante. O não circulante são direitos realizáveis após o exercício seguinte. Depois nós temos investimento, imobilizado e intangíveis.
Direitos realizáveis do exercício, após o exercício seguinte é tudo que eu vou receber após o exercício seguinte, eu vou consumir, né? Essas despesas do exercício seguinte, que no caso, depois do exercício seguinte. Então, realizável a longo prazo são todos aqueles bens que eu vou realizar após o exercício seguinte. Depois eu tenho investimentos. Investimentos são as aplicações financeiras que tu não quer te desfazer, né? São as ações que não quer te desfazer. É todo bem especulativo. Eu não uso e não quero me desfazer. É um investimento, ok? Investimento é aplicações especulativas, tá bom? Imobilizado são tudo aquilo que eu não quero me desfazer, mas está em uso, está aplicado na atividade do negócio, ok? Comprei uma máquina, ok. Para que eu quero essa máquina? Para produzir. Então, eu não quero vender, eu quero fazer com que aquela máquina me gere alguma renda através da produção. Mas a vida útil dela é quanto? É superior a 12 meses. Se a vida útil dessa máquina fosse inferior a 12 meses, não estaria no imobilizado, estaria lá em despesa do exercício seguinte, porque vai se transformar numa despesa, né, no exercício seguinte. Então, tudo que tem mais de 12 meses é não circulante. Depois nós temos, então, investimento, é aplicação especulativa. Imobilizado são aplicações, né, para gerar os negócios, são as aplicações que eu estou usando. E depois o intangível é o mesmo processo, só porque no imobilizado é que tem corpóreos e no intangível é não corpóreos. Tá bem? Entendido? Então é isso, a coisa é simples. O ativo tem que ser aplicado de acordo com a finalidade de cada de cada bem. Ou seja, se eu aplico no circulante ou se eu aplico no não circulante. E se eu aplico no circulante disponibilidade, direitos realizáveis, despesa é o seguinte. No não circulante, também direitos realizáveis, imobilizado, investimento, imobilizado e intangível, ok? Depois nós temos no passivo, que é uma coisa mais simples, que são obrigações que vão vencer até o exercício seguinte, circulante. Obrigações que vão vencer depois do exercício seguinte, é exigível a longo prazo. E patrimônio líquido são as obrigações que a pessoa jurídica tem com seus donos, com seus sócios, em que ele vai pagar, ele vai devolver ao seu sócio de acordo com o resultado do seu negócio. Então, a coisa é muito simples. É como eu digo, ela é simples se tu aplicares as normas brasileiras de contabilidade. Se tu aplicares as normas internacionais de relatórios financeiros, é muito complexa porque elas não explicam com esta facilidade que a norma brasileira explicaria. E tudo isso, como eu digo, normas brasileiras é discutido e aprovado por professores brasileiros, ok? E não com aquelas estruturas todas internacionais, que o objetivo é especular para ter vantagens em detrimento de quem gera emprego e renda. Terminou a aula. Por essa pergunta, sim. Professor, um grande abraço, obrigado. Realmente muito esclarecedora a sua colocação. Né? Parabéns ao pessoal aí que escreve para o Salésio, sobretudo quem é acadêmico dessa área, porque realmente tem essa explicação aí toda e de graça, né, professor? Um abraço, até a próxima. Até a próxima e continue caminhando as perguntas que, na medida do possível, responderemos.